Vamos falar sobre o homem mais influente que já pisou nesta terra. Um homem que viveu apenas 33 anos, ministrou publicamente por apenas 3 anos, nunca escreveu um livro, nunca viajou mais de 300 quilômetros de onde nasceu, nunca teve um exército, nunca ocupou cargo político e nunca acumulou riquezas. Mas esse homem dividiu a história da humanidade em 2 partes, antes dele e depois dele. Esse homem é Jesus Cristo. Mais de 2 bilhões de pessoas hoje se declaram seguidoras dele. Seu nome é o mais pronunciado no planeta. Ele é adorado, amado, estudado e também odiado e rejeitado. Mas ninguém fica indiferente a ele. E tudo isso por causa do que ele fez durante aqueles breves anos caminhando pela Galileia, Judeia e arredores. Então vamos mergulhar nos feitos extraordinários de Jesus Cristo na Terra. Desde seu nascimento miraculoso até sua morte e ressurreição que transformaram tudo. A história de Jesus na Terra começa de uma forma que ninguém esperava. Não em um palácio real, não em Roma, a capital do império mais poderoso do mundo. Começa em Belém, uma cidade pequena da Judeia, em uma manjedoura com uma virgem. O nome dela era Maria. Era uma jovem comum, provavelmente adolescente, noiva de um carpinteiro chamado José. E um dia, enquanto ela estava em sua casa na pequena cidade de Nazaré, algo extraordinário aconteceu. Um anjo chamado Gabriel apareceu para Maria, que ficou assustada. Mas o anjo disse: "Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Maria perguntou a coisa mais lógica do mundo: "Como se fará isso, visto que não conheço varão?" Ela era virgem, não tinha relações com nenhum homem. Como poderia engravidar? O anjo respondeu: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus." Seria algo incrível. Deus se tornaria homem no ventre de Maria. Com uma fé extraordinária para alguém tão jovem, simplesmente disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Ela aceitou, mesmo sabendo que traria muitos problemas. Como ia contar ao noivo e à família? Como explicaria à sociedade que a apedrejaria por gravidez fora do casamento? Mas ela confiou em Deus. José, quando descobriu que Maria estava grávida, ficou profundamente perturbado. Enquanto pensava em sair discretamente, um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse: "José, não tenha medo de receber Maria, sua mulher, pois o que ela carrega é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." E José, sendo também um homem de fé, obedeceu. Ele tomou Maria como esposa e cuidou dela durante a gravidez. Quando Maria estava perto de dar à luz, o imperador romano César Augusto decretou um censo. Todos deveriam ir à sua cidade de origem para se registrar. José era da linhagem de Davi, então teve que ir para Belém, levando Maria consigo. E foi ali, em Belém, que Jesus nasceu. Não havia lugar para eles na hospedaria. Todas estavam lotadas por causa do censo. Então Maria deu à luz em um estábulo e colocou o bebê em uma manjedoura, envolto em panos. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, entrou em sua própria criação da forma mais humilde possível. Naquela noite, havia pastores nos campos próximos vigiando seus rebanhos. E de repente um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo disse: "Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor." E subitamente apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens." Os pastores correram para Belém e encontraram Maria, José e o bebê, exatamente como o anjo havia dito. 8 dias depois, Jesus foi circuncidado conforme a lei judaica. E quando completou 40 dias, Maria e José o levaram ao templo em Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Ali, um homem idoso chamado Simeão, que o Espírito Santo havia revelado que não morreria antes de ver o Cristo, tomou Jesus nos braços e declarou: "Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel." Algum tempo depois, magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: "Onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Reuniu os principais sacerdotes e escribas e perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Herodes chamou secretamente os magos. Descobriu exatamente quando a estrela havia aparecido e os enviou a Belém dizendo: vão e perguntem pelo menino. Quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Mas era mentira. Herodes queria matá-lo. Os magos foram guiados pela estrela até a casa onde estava Jesus. Quando o viram, se jogaram no chão e o adoraram, trazendo presentes de ouro, incenso e mirra, dignos de um rei. Mesmo sendo avisados por Deus em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram por outro caminho. E um anjo apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes procurará um menino para o matar. José obedeceu imediatamente, pegou sua família e fugiu para o Egito durante a noite. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Ele mandou matar todos os meninos de Belém e arredores com 2 anos ou menos, conforme o tempo que havia determinado dos magos. Foi um massacre horrível de crianças inocentes, mas Jesus estava seguro no Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo apareceu novamente a José dizendo: levanta-te, toma um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. José voltou com a família, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia, ficou com medo de ir para lá. Então foi para as partes da Galileia e habitou numa cidade chamada Nazaré. A Bíblia não nos conta muito sobre sua infância e adolescência, mas nos dá uma pista importante. Lucas diz que um menino crescia e se fortalecia em espírito, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus teve uma infância normal em muitos aspectos. Brincava, aprendia, trabalhava na carpintaria com José, estudava as Escrituras, mas era diferente de todas as outras crianças. Ele nunca pecou, nem uma vez. Nem um pensamento errado, nem uma palavra inadequada, nem uma ação egoísta. Era perfeito. Temos um episódio da infância de Jesus que é fascinante. Quando ele tinha 12 anos, Maria e José foram a Jerusalém para a festa da Páscoa, como faziam todos os anos. Quando a festa terminou e todos começaram a viagem de volta, Maria e José pensaram que Jesus estava na caravana com parentes e conhecidos. Viajaram um dia inteiro antes de perceber que ele não estava ali. Voltaram angustiados para Jerusalém procurando por ele. E onde o encontraram 3 dias depois? No templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo tudo e fazendo perguntas, bem tranquilo. E todos que o ouviam estavam maravilhados com seu entendimento e respostas. Maria disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele estava falando de Deus como seu pai e do templo como a casa de seu pai. Mas eles não entenderam completamente. Jesus voltou com eles para Nazaré e era sujeito a eles, obediente e respeitoso. E Jesus continuou crescendo. Lucas diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Desenvolvimento completo intelectual, físico, espiritual e social. Por cerca de 18 anos, não ouvimos mais nada sobre ele. Presumivelmente trabalhou como carpinteiro. Cuidou da família depois que José provavelmente morreu, viveu uma vida simples e humilde em Nazaré. Mas então, quando Jesus tinha cerca de 30 anos, tudo mudou. Apareceu um homem chamado João Batista pregando no deserto da Judéia. João era primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, parente de Maria. Mas João tinha um chamado especial. Ele era o precursor, aquele que prepararia o caminho para o Messias. João vivia no deserto. Vestia-se de pelos de camelo com um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava com poder: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E multidões vinham de Jerusalém, de toda a Judéia e das regiões ao redor do Jordão para ouvi-lo. João batizava no Rio Jordão aqueles que confessavam seus pecados. João dizia claramente que não era o Messias. Ele declarava: Eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava preparando o povo para alguém infinitamente maior que ele. E então Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João sabia quem Jesus era. Sabia que Jesus não tinha pecados para confessar.
não precisava de arrependimento. Mas Jesus respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não estava sendo batizado porque era pecador. Ele nunca pecou, estava se identificando com os pecadores que veio salvar e cumprindo toda a justiça, obedecendo completamente à vontade de Deus. Então, João consentiu. E quando Jesus foi batizado e saiu da água, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Trindade toda estava presente naquele momento. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo e o Pai falando do céu. Era a aprovação pública de Deus sobre Jesus no começo de seu ministério. Mas o que aconteceu imediatamente depois foi surpreendente. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. O tentador veio e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Era uma tentação tripla: duvidar de sua identidade como filho de Deus, usar seu poder de forma egoísta para satisfazer necessidade pessoal e desobedecer ao plano de Deus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citou as Escrituras, mostrando que obedecer a Deus é mais importante que satisfazer necessidades físicas. O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos: dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo até citou as Escrituras, mas fora de contexto, distorcendo o significado. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele recusou testar Deus fazendo algo presunçoso e desnecessário apenas para provar algo. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: eu te darei tudo isso se me adorares de joelhos. Era a maior tentação conquistar os reinos do mundo sem passar pela cruz ou sofrer. Mas também significava adorar Satanás. Jesus respondeu firmemente: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então anjos vieram para ajudá-lo. Jesus passou no teste que Adão falhou. No jardim, Adão foi tentado e caiu. No deserto, Jesus foi tentado e venceu. Ele mostrou como o novo Adão, o representante da nova humanidade, venceria onde o primeiro Adão falhou. Jesus então voltou para a Galileia no poder do Espírito. Sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Quando chegou a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no sábado, conforme seu costume, e levantou-se para ler. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Eu vim para curar os corações quebrados, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois de ler, fechou o livro, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos se maravilhavam com suas palavras. Mas então começaram a questionar: não é este o filho de José? Não é o carpinteiro? Eles o conheciam como um menino local, o filho do carpinteiro. Como poderia ser o Messias? Jesus disse: nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, não as viúvas de Israel, e Eliseu curou Naamã, o sírio, e não os leprosos de Israel. Ele comentou que muitas vezes quem está de fora recebe a graça de Deus mais rápido do que quem se acha parte do grupo. Todos na sinagoga ficaram cheios de ira. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o cume do monte para lançá-lo precipício abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se. Depois dessa rejeição em Nazaré, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali estabeleceu sua base de operações. E foi em Cafarnaum e arredores que Jesus realizou a maior parte de seus milagres extraordinários e deu seus ensinamentos mais profundos. Jesus começou a chamar seus discípulos. Ele estava caminhando junto ao mar da Galileia quando viu Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando redes ao mar porque eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Indo mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, no barco com seu pai, consertando redes. Jesus os chamou, e imediatamente deixaram o barco e seu pai, e o seguiram. Jesus chamou mais tarde Filipe, Natanael, também chamado Bartolomeu, Mateus o publicano, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que o trairia. Eram 12 homens comuns, a maioria sem educação formal, que Jesus transformaria em apóstolos que virariam o mundo de cabeça para baixo. Na sinagoga de Cafarnaum, um homem possuído por um espírito imundo gritou: "O que você quer, Jesus? Veio para nos destruir? Eu sei quem você é." Jesus repreendeu o demônio dizendo: "Cala a boca e saia dele." O espírito imundo o sacudiu violentamente, gritou em alta voz e saiu. Todos ficaram admirados. A fama de Jesus se espalhou por toda a região da Galileia. E então Jesus foi à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Jesus tomou-a pela mão, a febre a deixou, e ela imediatamente se levantou e o servia. Ao pôr do sol, ao verem o quanto Jesus era bom, trouxeram a ele todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade se ajuntou à porta. Jesus curou muitos enfermos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Um leproso veio a ele, adorou-o e disse: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo." A lepra era uma das doenças mais terríveis da época, isolava completamente a pessoa da sociedade. Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou-o, algo que ninguém fazia com leprosos, e disse: "Quero que você fique limpo." E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Trouxeram a Jesus um paralítico deitado numa cama. A casa estava tão cheia que não conseguiam entrar. Os amigos do paralítico descobriram o telhado, fizeram uma abertura e desceram a cama onde o paralítico jazia. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: "Filho, perdoados estão os teus pecados." Os escribas que estavam ali pensaram: "Por que ele fala assim? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus?" Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: "Por que pensar nisso no seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: 'Estão perdoados os teus pecados', ou dizer: 'Levanta-te, toma o teu leito e anda'? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: 'Eu te digo, levante, toma o teu leito e vai para tua casa.' Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos. Todos se admiraram e glorificaram a Deus. Jesus não apenas curava doenças físicas, ele ensinava com autoridade como ninguém jamais havia ensinado. No Sermão do Monte, Jesus deu ensinamentos que revolucionaram completamente o entendimento sobre o reino de Deus. Ele começou com os bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus ensinou sobre a verdadeira justiça que vai além da letra da lei para o coração. Sobre ira: não basta não matar. Não deve nem se irar injustamente contra o irmão. Sobre pureza: não basta não adulterar. Não deve nem cobiçar no coração. Ouvistes que foi dito: amarás o próximo e odiarás o inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ensinou sobre não julgar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? E quando você for orar, evitem repetições vazias, que acham que falando muito serão ouvidos. Então Jesus ensinou o Pai Nosso, a nossa oração modelo. Sobre ansiedade: não fiquem preocupados com a vida de vocês, nem com o que vão comer ou beber, muito menos com as roupas que vão usar. Olha só as aves do céu. Elas não plantam, não colhem e nem guardam comida. E, mesmo assim, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas. Os milagres continuavam impressionantes. Um centurião romano veio a Jesus pedindo que curasse seu servo, que estava paralítico e terrivelmente atormentado. Jesus disse: eu irei e o curarei. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra,
e o meu criado sarará." Jesus se maravilhou e disse: "Em verdade, digo que em Israel não vi fé tão grande quanto a sua." E disse ao centurião: "Vai, e como creste te seja feito." E naquela mesma hora o servo sarou. Jesus estava em um barco com seus discípulos quando se levantou uma grande tempestade de vento e as ondas cobriam o barco. Enquanto isso, Jesus estava dormindo. Os discípulos o acordaram, dizendo: "Senhor, nos salva, estamos perdendo." Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os discípulos se maravilharam, dizendo: "Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Quando chegaram à terra dos Gadarenos, 2 endemoniados extremamente ferozes saíram dos sepulcros. Os demônios gritaram: "O que você quer conosco, Jesus, Filho de Deus? Veio nos atormentar antes da hora?" Jesus respondeu: "Saiam." Em seguida, os demônios pediram permissão para entrar numa manada de porcos. E toda a manada se precipitou no mar e morreu nas águas. Após isso, os homens foram livres. Avisaram a Jesus que uma menina de 12 anos, filha de um líder da sinagoga chamado Jairo, estava morrendo. No caminho, uma mulher com hemorragia há 12 anos tocou a borda da roupa. Ela pensou: "Se eu tão somente tocar sua veste, sararei." Jesus percebeu, virou-se e disse: "Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou." E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando chegaram à casa de Jairo, a menina já havia morrido. Todos choravam. Jesus disse: "Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme." Riram dele. Jesus entrou, pegou a mão dela e disse: "Menina, a ti te digo, levanta-te." Imediatamente ela se levantou e andava. Todos ficaram maravilhados. Porém, mesmo com todos esses feitos, existia aqueles que o odiavam, os fariseus e escribas. Líderes religiosos começaram a se opor a ele ferozmente. Criticavam porque ele comia com publicanos e pecadores. Jesus respondeu: "Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos." Mas os pecadores, para se arrependerem, ele era criticado por curar no sábado, quebrando a lei. Jesus respondeu: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." A oposição crescia, mas Jesus continuava seu ministério com compaixão e poder. O ministério de Jesus continuou com poder crescente. Ele alimentou 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. Andou sobre as águas. Curou cegos, surdos, mudos e coxos. Expulsou inumeráveis demônios. Ressuscitou mortos. E sempre ensinava sobre o reino de Deus. Mas Jesus sabia que seu tempo era limitado. Ele começou a preparar seus discípulos. Jesus perguntou: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Responderam: "Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias." Jesus perguntou: "E vocês, quem acham que eu sou?" Pedro respondeu: "Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus disse que essa revelação é do Pai. A partir daí, Jesus revelou claramente o futuro. Disse: "É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça muitas coisas, seja morto e ressuscite ao 3º dia." Pedro tentou repreendê-lo, mas Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás. Não compreendes as coisas de Deus." Jesus não podia ser desviado de sua missão. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte Alto. Ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas eram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram, e uma voz da nuvem disse: "Este é meu filho amado, ouçam-no." Os discípulos caíram aterrorizados, mas Jesus os confortou. Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto havia 4 dias. Este milagre causou grande impacto. Muitos creram, mas os principais sacerdotes e fariseus ficaram alarmados. O sumo sacerdote Caifás disse: "Convém que um homem morra pelo povo." Desde então resolveram matá-lo. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e a multidão o recebeu gritando: "Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor." Foi um verdadeiro triunfo. Mas Jesus sabia que em breve aquelas mesmas multidões gritariam para crucificá-lo. Na quinta-feira à noite, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Tomou pão, partiu e disse: "Isto é o meu corpo." Tomou o cálice e disse: "Isto é o meu sangue do Novo Testamento, derramado por muitos para a remissão dos pecados." Jesus instituiu a ceia e disse: "Um de vocês vai me trair." Era Judas Iscariotes, que concordou em traí-lo por 30 moedas de prata. Depois da ceia, Jesus foi ao Getsêmani. Afastou-se, prostrou-se e orou: "Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres."
Estava tão angustiado que seu suor parecia sangue. Jesus sabia o que viria, não só a dor física, mas carregar os pecados do mundo e ser separado do Pai. Então, de repente, Judas chegou com uma galera armada para prender Jesus. Pedro ficou por perto, mas negou 3 vezes que o conhecia, como Jesus previu. Jesus passou por julgamentos ilegais. Foi levado a Anás, depois a Caifás e ao Sinédrio. O sumo sacerdote perguntou: És tu, Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Você disse isso. E gritaram: Ele merece a morte. Pilatos não achou crime nele, mas os líderes persuadiram as multidões a pedir sua morte. Quando Pilatos perguntou o que fazer, gritaram: Seja crucificado. Pilatos lavou as mãos, mas entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados o levaram, cobriram-no com um manto escarlate, coroaram-no com espinhos e, em meio a zombarias cruéis, cuspiram nele e o espancaram. Depois o levaram para Gólgota e crucificaram Jesus entre 2 ladrões. Então ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E ainda colocaram uma placa para zombar dele, escrito: Jesus, o Rei dos Judeus. Os que passavam zombavam. Salvou outros, mas a si mesmo não consegue. Um dos ladrões disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. A escuridão cobriu toda a terra, como se o sol tivesse se escondido. Jesus gritou cheio de dor: Meu Deus, por que me deixaste só? Ele estava carregando os pecados de toda a humanidade. Depois ele disse: Estou com sede. E deram vinagre a ele. Então ele afirmou: Está tudo feito, Pai. Entrego o meu espírito a ti. O véu do templo se rasgou e a terra tremeu. O soldado que estava perto viu o erro que cometeu e disse: Com certeza, esse era o Filho de Deus. José de Arimateia pediu o corpo a Pilatos, envolveu-o num lençol limpo e colocou em seu sepulcro novo. Rolou grande pedra na entrada. Os líderes pediram que selassem e guardassem o túmulo. Mas no 3º dia, domingo de manhã, houve grande terremoto. Um anjo desceu do céu, removeu a pedra. Sua aparência era como relâmpago. Os guardas tremeram. Maria Madalena e outras mulheres chegaram e encontraram o túmulo vazio. O anjo disse: Não temais. Jesus não está aqui, já ressuscitou. Venham ver onde ele está. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos várias vezes durante 40 dias, provando que estava vivo. Comeu com eles, deixou que tocassem suas feridas, ensinou sobre o reino de Deus. Finalmente, no Monte das Oliveiras, Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em seguida, subiu ao céu e uma nuvem o acolheu. 2 anjos apareceram e disseram: Esse Jesus voltará do jeito que vocês o viram subir. Jesus completou sua missão. Viveu uma vida perfeita. Morreu pelos pecados da humanidade. Ressuscitou em triunfo sobre a morte e voltará em glória. Este é Jesus Cristo, o Salvador do mundo.